palestra há um tempinho atrás, lá por volta de outubro do ano passado, sobre matéria. E isso foi um ciclo de palestras onde a gente começou a fazer abordagens diferentes sobre a Gênese, lá no Lar de Frei Luiz. E aí eu fui convidado pela escola a falar sobre matéria, que foi uma palestra que foi gravada e o Carlos Vereza ele adquiriu e me convidou para fazer a abordagem com vocês sobre matéria, né? E quando a gente fala em matéria, é uma situação bastante interessante, né? Porque o que é matéria? É o que a gente consegue perceber, está dentro da nossa visão de matéria. O que é matéria, afinal? Não é? Espírito é matéria? Porque tem muita gente que chega e fala assim, não, espírito é espírito, matéria é matéria. Isso era uma situação bastante interessante que a gente via normalmente nos centros onde a gente frequenta, onde a gente fala, né? Não, espírito é uma coisa e matéria é outra, né? Até que ponto isso é verdade, né? Porque foi feita uma pergunta 82 do Livro dos Espíritos, pode passar? E foi feita uma pergunta, né? A pergunta 82 do Livro dos Espíritos. Pode-se dizer se o espírito é matéria? É ou não é matéria? Pode-se dizer, na verdade, a pergunta 82 fala assim: pode-se dizer que os espíritos são imateriais? E aí vem a resposta. Vamos ver. Então, foi por conta dessa palestra que sobre esse assunto, matéria, que a gente fez essa abordagem lá no Lar de Frei Luiz. E o Carlos Vereza me convidou para fazer uma exposição, porque tem algumas situações bastante interessantes que a gente vai ver, especialmente na área onde eu trabalho. Eu sou microbiologista, então eu dou aula de microbiologia e imunologia. Mas o direcionamento atual da minha linha de pesquisa é sobre microbiologia, em especial com bacteriologia. Então a gente vai falar, no finalzinho a gente vai fechar o assunto sobre matéria, falando de ondas eletromagnéticas. Mas até lá a gente vai falar um bocado sobre matéria. Só uma pausa, Rafael, querido. Quem tiver com o celular ligado, desligue, por favor. Isso interfere na onda e outras ondas. Por favor. Então, como eu falava, a questão de matéria, né, para a gente começar, a gente vai falar... Passe próximo para mim, por favor, né? A gente vai falar exatamente dessa questão. Olha só, a questão 82 pergunta o seguinte: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Aí vem a resposta, né? Quando o pessoal começa a falar espírito é espírito, matéria é matéria, não é bem assim. Olha lá, ó, como se define algo quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? Quer dizer, então, a primeira coisa que os espíritos falam foi isso: uma linguagem deficiente. Isso por quê? Porque o Livro dos Espíritos e todos os livros de autoria de Allan Kardec, que na verdade ele compilou as ideias dos espíritos, eles falam de uma linguagem deficiente. Por quê? Porque a gente não tinha um monte de situações que a gente tem hoje. Nós evoluímos muito. Os computadores, as redes, tudo isso fez com que a gente evoluísse muito, e isso aconteceu assim, de uma hora para outra. Quem imaginava que a gente ia estar discutindo ondas eletromagnéticas como aconteceu agora, não é? Onde ocorreu a fusão de dois buracos negros? Isso gerou uma energia eletromagnética tão potente que hoje já se fala de viagens em dobramento no espaço, onde você pode pegar dois pontos muito distantes, aproximá-los e você fazer uma viagem de uma forma muito rápida de dois pontos que estão distantes no espaço. Então, quando a gente fala disso, a gente pensa o seguinte: a evolução está atropelando a nossa capacidade de assimilar um monte de coisa. E aí vai lá, ó,
Como é que a gente pode utilizar se falta termo numa linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, ser algo. Mas, sem analogia para vós, e tão sutil que escapa dos nossos sentidos. Então, na realidade, espírito é matéria. Então agora deu um problema. Agora você criou um problema muito sério, porque você coloca o espírito como sendo matéria, não é? E aí, isso está dentro de um outro contexto. Passo próximo. Quando a gente fala de... isso aí é um comentário que Kardec faz depois dessa pergunta, né? Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo aquilo que conhecemos sob o nome de matéria. Um cego de nascença julgaria-se capaz de, pelas percepções, de definir o tato, o paladar, o olfato, mas não compreendendo as ideias que só lhe podiam ser dadas pelo sentido que lhe falta, que é a luz, que é a visão. Não é? Ele não tem como perceber a luz ou a visão faltando para um cego, não tem como definir as coisas nessas situações, não é? E olha só uma outra coisa que ele fala: nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Então nós somos exatamente, completamente cegos com relação àquilo que são os seres não incorpóreos, vamos colocar desse jeito, não é? Não podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Próximo, Roberto, por favor. E aí, volta um pouquinho. Volta, isso. Como é que isso aconteceu lá atrás, quando a gente fala de matéria? Não é? Ele colocou claramente uma situação lá atrás. É matéria quintessenciada. Os espíritos são matéria quintessenciada, imperceptível para vós. O comentário de Kardec, ele colocou isso, e a edição do Livro dos Espíritos é de 1857, né? Naquela época, os estados da matéria eram 3: sólido, líquido e gasoso. Que matéria quintessenciada era essa? Que quinto estado de matéria era esse? Não é? Naquela época, para ele colocar dessa forma, ele sabia que a matéria tinha outros estados além do sólido e gasoso. Não é? E aí é que entra uma outra situação que foi descoberta um pouco mais tarde, lá pelos anos de 1890, por William Crookes, que era o plasma. Foi o primeiro a criar uma ampola por onde passava a energia. Dali eram gerados raios-x, que foi mais tarde o Prêmio Nobel de Medicina, que foi, na verdade, quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina se aproveitou da invenção de William Crookes, que foi o Röntgen. O Röntgen, alemão, conseguiu, a partir da ampola de Crookes, fazer uma radiografia da própria mão. Então, na realidade, o Crookes não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Quem ganhou foi o Röntgen, né? Que conseguiu, a partir da ampola de Crookes, tirar o raio-x, o primeiro raio-x. Ora, a partir daí, o William Crookes ele já tinha observado que existia outros estados da matéria, além do sólido, líquido e gasoso. E o plasma, que ele criou pela sua ampola, é utilizado até hoje nas TVs de plasma, que a gente olha hoje, vai lá, vou comprar outra plasma. Na realidade, o protótipo dessa TV de plasma foi criada pelo William Crookes em 1890, 95, por aí.
Para você ver o tempo que a gente levou para poder adaptar aquilo que um pesquisador conseguiu provar em 1890. Não é? E mais tarde, o que aconteceu? A gente, pelos experimentos de mecânica quântica, né, o estudo dos superfluidos, a gente conseguiu observar que os superfluidos seriam um quinto estado da matéria. Mas isso aconteceu lá pelos anos de 1950 e 1960, que foi a teoria da mecânica quântica, do estabelecimento dos superfluidos. E quando é que foi escrito o Livro dos Espíritos? 1857 foi publicado. Foi a primeira publicação. Na realidade, a compilação de tudo aquilo aconteceu muito antes, mas ele foi publicado em 1857. Então é matéria quintessenciada. Uma matéria quintessenciada, um quinto estado da matéria que só foi descoberto quase 100 anos, cerca de 100 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Isso é uma coisa de muita importância. Em mecânica quântica, né, tem vários tipos de condensados. Todos eles são gerados em temperaturas muito frias, próximos do zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius, que é a escala que a gente mais utiliza. Os físicos utilizam zero absoluto, é a escala Kelvin, menos 273 graus Celsius. Então, na realidade, tudo isso que acontece em mecânica quântica, geração desses superfluidos, eles são gerados próximos do zero absoluto. E é a forma que a gente tem de observar esse quinto estado da matéria. São as teorias do condensado de Bose-Einstein, que acontece por volta do zero absoluto, condensados fermiônicos e os poláricos. São todos eles fluidos que são obtidos abaixo de zero. Eles têm uma condutividade imensa, a ponto, por exemplo, de você conseguir transportar pequenas partículas através de paredes, desde que elas estejam no zero absoluto, próximo do zero absoluto. Quer dizer, então, vamos pensar em matéria? Eu posso atravessar uma parede? Alguma partícula pode atravessar uma parede? Pode, desde que você tenha as condições para isso. Então, vamos pensar naquilo que a gente já vem abordando com relação à matéria. A matéria deixou de ser aquilo que a gente olha, que a gente vê, que a gente toca, para ser algo que vai além. Vai além daquilo que a gente vê, não é? E aí, quando a gente começa a falar de matéria, isso começa a sair daquilo que a gente tem um hábito e aquilo que está arraigado dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, dos nossos conceitos. A gente formou um conceito de matéria, não é? E matéria vai muito além do nosso conceito. Próximo, por favor, Roberto. Não é? O que gera matéria? A gente fala de fluido cósmico universal. Você já vem estudando há 5 anos, segundo o Vereza, você já vem aqui estudando um monte de situações. Fluido é matéria. Aí, olha só, é o elemento intermediário entre o espírito e a matéria, é o fluido cósmico universal. A matéria propriamente dita, quando a gente fala de propriamente dita, aquilo que é físico, que é tocável, tangível por nós, que é demais grosseira para que o espírito tenha uma ação sobre ela. E aí, quem é que faz isso? Quem é que modela isso? É o que a gente chama de perispírito. Perispírito agora virou matéria. É matéria. Dependendo do seu nível daquilo que você pensa acerca de matéria, é matéria. Se os próprios espíritos falaram lá anteriormente que o espírito é matéria quintessenciada,
o resto tudo é matéria. Porque até então a gente pensa assim, espírito é completamente material para os nossos sistemas de colocação. O espírito é completamente material. Dentro daquilo que a gente fala, dentro daquilo que a gente percebe, o espírito é imaterial, não é? E o que você vê? Eu vi Michael Jackson aqui, percebi a presença de Michael Jackson. Como é que você percebeu a presença de Michael Jackson? Se o espírito é completamente imaterial. O que você viu? Você viu o perispírito. Quando a gente percebe a presença e a gente consegue observar a presença, o que a gente está vendo é o perispírito. E ele é constante? O perispírito é constante? Assim que eu desencarnar, e vi o Rafael desencarnado, mas se eu reencarnar lá na frente e desencarnar de novo, vamos supor que você seja Matusalém, o Rafael que você vai ver de novo não vai ter essa estatura, não vai ter o jeitinho do Rafael japonês com italiano misturado, com 1,83 m. Ele, quando encarnar de novo, provavelmente pode ser baixinho, não é? E aí como é que você vai ver que é realmente o Rafael? O Rafael mudou. Então não é uma situação estática. Quando você tem a capacidade de ver aquele espírito, ele é temporal. Quando ele reencarnar, passar pelo processo da vida corpórea novamente e desencarnar, já não é mais Rafael. Ele vai ter um outro nome, mas ele vai ter uma identidade. Alguma identidade você tem, não é? Ninguém passa pela vida corpórea e não melhora. A gente sempre melhora, não é? Quando a gente fala assim, eu acho que é um termo bem interessante, né? E fulano, o que aconteceu com fulano? Passou dessa para melhor. Nós sempre passamos dessa para melhor, não é? Pelo espiritismo a gente não passa para pior, a gente passa sempre para melhor. Pensa, a vida corpórea nos concedeu um monte de oportunidades de melhoria, de perda de preconceito, não é? Quantas vezes a gente é mais jovem, a gente é extremamente preconceituoso. Por quê? Porque mal ou bem a gente tem uma herança que vem dos nossos pais e vem de toda uma geração. Então aquela geração anterior passou um monte de preconceitos que você incorporou e você começou a quebrar aqueles preconceitos, não é? Por exemplo, a minha família é toda católica. Eu tenho uma tia que é freira, japonesa, freira, trabalhou no Vaticano, fala italiano, fala um monte de língua, não é? E isso é uma situação assim bastante complicada. Minha avó veio do Japão para o Brasil. No Japão ela era católica, sendo que o percentual é menos de 1% dos japoneses são católicos. Então, foi uma dificuldade para largar o catolicismo e ingressar no espiritismo. Imagina, que dificuldade que eu passei para sair do catolicismo para ir para o espiritismo. Foi muito complicado. Foi extremamente complicado. Por que foi extremamente complicado? Porque aí começou assim, né? Mas você está indo para o espiritismo, mas não é macumba não, né? Foi a primeira pergunta que falei, mas não é macumba não, né? Eu falei assim, eu estou indo para o espiritismo.
Ponto final. Eu sou espírita. Ponto final. Por quê? Porque a gente assimila um monte de preconceito. E a gente tem que quebrar preconceito. A vida está exposta para a gente quebrar os preconceitos. Senão as pessoas deixam a felicidade e a vida corpórea, as situações de infelicidade e as situações de felicidade, elas têm de ser vividas. Nos momentos infelizes a gente aprendeu com o que não foi bom, mas a maioria das vezes a gente tem que assimilar que aquilo tudo é felicidade, não é? Então, olha só, perispírito é matéria? É matéria, é a condensação de um foco inteligente, é o perispírito. Quando a gente vê, por exemplo, alguém que desencarnou, quando um vidente consegue identificar alguém que desencarnou, aquilo é um foco inteligente. Alguma coisa está condensando ali, para aquilo ali poder ser visível aos olhos que têm capacidade de vê-los. E os olhos que não têm capacidade de vê-los? Tem foto? Tem. Aí entram os médiuns de materialização, que está todo mundo estudando aí no livro dos médiuns. Existem vários tipos de médiuns, não é? O Roberto me falou que são 53 tipos de médiuns diferentes, não é? Os médiuns de materialização têm a capacidade de direcionar esse fluido com a energia que é gerada por eles. Eles têm capacidade de direcionar e induzir fenômenos de materialização. É comum um médium de materialização? Não, é muito difícil. É muito difícil o médium de materialização, não é fácil de você encontrar. Você não vira uma esquina e encontra um médium de materialização, não é? Opa, médium de materialização, então significa dizer que ele consegue direcionar suas energias e movimentar de uma certa forma essas energias para a geração de uma atividade. Opa, então peraí. Existem então energias. Que energias são essas? Como é que elas estão distribuídas na natureza? Não é? Existem leis que já foram estabelecidas em matemática, não é? A quarta lei de Newton fala o seguinte: matéria atrai matéria. Opa, então se eu tiver um globo terrestre e uma outra estrutura se encaminhando para a superfície da Terra, a Terra vai atrair pela força da gravidade. Sim, vai atrair. Que outros tipos de energia a gente tem dispersa no universo? Não é? Então, voltando àquele slide anterior que eu esqueci de falar, desculpe, Roberto, mas não vamos voltar não, vamos falar aqui. Todos esses fluidos, não é? Que a gente tinha estabelecido como sendo 5 estados físicos, que a gente chamou de quintessência, hoje a gente tem outras teorias que foram lançadas a partir dessas ondas que a gente tem na superfície da Terra. São as chamadas teorias das cordas, não é? Então, as energias que são unidimensionais e que exibem um padrão vibratório. Esse padrão vibra numa determinada onda. Mas o comprimento delas é tão pequeno que até hoje não se conseguiu um equipamento capaz de detectá-las. Então a gente não tem como detectar as ondas das supercordas. E por isso que ele está na teoria ainda.
elas têm um comprimento de onda tão curto que a gente não consegue detectar. Se a gente não consegue detectar, então por enquanto ainda não existe. Mas elas estão na teoria. Existe teoria de supercordas. E aí, o que acontece? Acredita-se que essa disposição das ondas permite a geração de 11 dimensões, de acordo com a vibração dessas cordas. Então você tem 11 dimensões passíveis de acontecer de acordo com essas cordas, a teoria das supercordas. E aí, você está falando grego, porque eu não estou entendendo nada. Como é que pode ter 11 dimensões de uma coisa que eu não consigo ver nem a quinta dimensão? Como é que você pode sugerir a existência de 11 dimensões diferentes? Por que isso é importante? Porque isso depende da vibração de cada... Você se insere na vibração de cada onda, não é? Vocês lembram da parábola do mal rico? Que ele se vestia de linho vermelho, que durante o período que ele estava como corpóreo, deixava cair a comida no chão, os cachorros comiam e ele não dava nada para Lázaro, não é? Belo dia ele consegue, por uma situação que ele não deveria ter conseguido, mas foi aberto para ele a capacidade de ver, ele vê Lázaro e Abraão. E aí o que ele pede para Abraão? Pai Abraão, pede que Lázaro vá à minha casa. Pede que Lázaro vá a tal local. E que venha molhe o seu dedo na água e venha molhar a minha boca para matar a minha sede. E o que Abraão fala? A gente não pode passar daí para cá. Existe um abismo grande entre o local onde você está e nós. Você já adquiriu a sua herança e Lázaro agora adquiriu a dele. Como é que isso se explica? Ele pode vislumbrar aquilo e não pode sair. Nem Abraão é capaz de descer do padrão vibratório dele, nem ele é capaz de atingir Abraão, porque ele não vibra na mesma frequência da onda. Então forma-se realmente um vão muito grande entre as duas cordas. Eu acho que é as duas cordas, não é? Porque agora o padrão vibratório é capaz de separar o joio do trigo. Como é que se separa o joio do trigo? Pela sua vibração. Se você vibra no joio, você vai ficar no joio. Se você vibra no trigo, você vai ficar no trigo. É onde se separa o joio do trigo. Então não dá para separar? Dá. É muito mais fácil do que a gente pensa. O que necessita? Nós mudarmos o nosso padrão vibratório. Entende? Que o negócio. Agora é fácil mudar um padrão vibratório? Não é. Não é fácil, por quê? Porque nós viemos com os mesmos defeitos, não é? Alguns a gente melhorou, outros a gente continua tendo. Quantas vezes a gente cai no mesmo erro? Aparece um negócio, a gente, caiu ali. Voltou, caiu ali, naquele mesmo erro. Já reparou? Todo mundo aqui cai no mesmo erro. Falha no mesmo erro. Eu tenho esse defeito, eu falho neste defeito. Não é à toa que você está na Terra. Não é à toa que você está caindo naquele mesmo erro. Por quê? Porque você está aprendendo. Isso te gera felicidade, cair no mesmo erro sempre? Não, pelo contrário.
Te dá um peso na consciência danado. E o que é o peso na consciência? A necessidade de você resgatar aquele defeito. Como é que você pensa com relação à matéria? Isso tudo na matéria são ondas vibracionais. E aí é muito mais fácil a gente jogar a teoria das supercordas para a nossa vivência no espiritismo do que em outras situações, porque ela se adequa bem àquilo que a gente pensa dentro do espiritismo, não é? É a onda vibracional. Se você vibra bem, você vai parar no joio, no trigo. Se você vibra mal, você vai parar no joio, não é? Como tirar isso da nossa vida corpórea? Como é que a gente tira isso? Olha que coisa interessante, não é? O Lázaro viveu de forma corpórea junto com o mal rico. Viveu junto. Como é que você consegue testar se você está pronto para vibrar positivamente? Se não no plano encarnado, no plano corpóreo, onde você vai encontrar um monte de gente com um monte de defeito, e que às vezes você chega e fala assim: eu não gosto de fulano, fulano tem uns defeitos que... Mas você não está olhando os seus defeitos, e você não está olhando o quanto aqueles seus defeitos incomodam o outro também. Então isso daqui é o ponto mais importante. É tão importante que o indivíduo que não quer mais encarnar vai perdendo aquela questão vibratória, vai mudando o perispírito. O ser inteligente que opta por não reencarnar, ficar na erraticidade o tempo inteiro, o que acontece com o perispírito dele? Fica todo disforme. Vai chegar um ponto que, por decisão dele, ele muda completamente a sua característica. Daí a necessidade de encarnação. Daí a necessidade que a gente tem de encarnar. De tempos em tempos a gente tem que passar aqui. É necessário passar. Não é? A gente desenvolve um trabalho lá no Frei Luiz, que é a apometria. De vez em quando a gente tem situações em que o médium incorpora. E como que o indivíduo aparece? Ele primeiro aparece muito arrogante, não é? Primeiro ele surge com uma arrogância muito grande. E aí, quando ele tem a consciência de que ele está completamente disforme, ele aceita ser encaminhado para o tratamento nos hospitais. Isso é interessante. Por quê? Porque você está encaminhando uma pessoa que está completamente perdida. Arrogante, mas perdida. Arrogante, mas ignorante. Quando se abrir para ele o conhecimento, pronto, a vida vai mudar. A perspectiva de vida é bom, é boa. Ninguém vive sem perspectiva. Ninguém vive bem sem perspectivas. Então, quando você abre a perspectiva da pessoa, não é? Quantas vezes assim, eu estou fazendo um concurso, há anos eu venho fazendo um concurso. Quando você passa, o que acontece no concurso? Aquilo te dá uma felicidade muito grande. Por que te deu uma felicidade? Porque te abriu uma perspectiva. Eu estou batalhando emprego, estou lá ralando muito. Quando chega a capacidade de você ser empregado, você fica muito feliz. Por quê? Porque são perspectivas novas. É a chance de eu mostrar para que eu vim. Não é? Trabalho é muito bom. Vamos lá? Bom, aqui tem uma questão do perispírito, falando em perispírito, né? Pode passar, porque agora vem assim, ó.
O perispírito é constituído de matéria sutil, de natureza semimaterial. O espírito, não é? É matéria quintessenciada, mas o perispírito é semimaterial. E ele vibra numa frequência mais elevada do que o corpo denso. De fato, ele vibra. Mas ele é preso ao nosso corpo denso, é ele que faz, ele que intermedia aquilo que o nosso espírito faz e o corpo físico nosso. Próximo. Ele apresenta estrutura celular. O Vereza estava falando ali que ele acompanhava o Dr. Frederic em algumas situações. Ele perguntava quando é que esse tipo de cirurgia vai acontecer. Daqui uns 500 anos na face da Terra. O que ele estava operando? Olha só o que ele estava operando. Perispírito tem estrutura celular, tecidos e órgãos. Tudo que a gente tem está impregnado lá no perispírito. Isso tudo é matéria. E a gente tem matrizes biológicas. Isso aqui já é conceito de Hernani Guimarães Andrade, porque ele falou muito sobre uma questão chamada de modelo organizacional, organizador biológico, não é? O Hernani Guimarães Andrade falava muito de modelo organizador biológico. É isso que vai diferenciar, por exemplo, a formação de indivíduos de espécies diferentes. Próximo, Roberto, por favor. Cada tipo de célula do corpo físico é a imagem respectiva da célula do corpo espiritual. Então, tudo isso está dentro da estrutura que a gente está falando de matéria. Próximo, por favor. Aí, ó. O modelo organizador biológico é responsável desde a forma e aparência que nós temos até o desenvolvimento de doenças que já estão presentes, que a gente já traz. Tem algumas doenças que a gente já traz. Então vamos pensar da seguinte maneira: toda doença que a gente tem, a gente traz com a gente? Eu trago a doença comigo? Não. Tem doença que a gente não traz. Processos infecciosos a gente traz? Talvez a gente traga, mas de um modo geral não. Uma tuberculose a gente pode trazer? Está ali a sementinha dela. Pode trazer. Pode trazer, porque eu já li em algumas situações questões acerca disso. Eu tenho uma doença, a tuberculose, ela vem para você passar por aquele processo e desencarnar por tuberculose. Mas então a bactéria que é responsável pela causa da tuberculose, eu não nasci com ela. Não nasceu com ela. Mas a predisposição para desenvolver tuberculose, você pode nascer com ela. Entende? Porque a bactéria vai, adere na sua célula, entra dentro da sua célula, prolifera dentro da sua célula, e tem indivíduo que não faz nada disso. Tem indivíduo que está no meio dos tuberculosos e nunca contraiu tuberculose. Então a predisposição você pode ter. Isso não está no meu modelo organizacional? Eu não estou trazendo isso? Rafael. Oi. Querido, primeiro parabéns. Explica direitinho aquela transposição ali do fígado astral doente passando para o reflexo no corpo físico. Pois é. O que acontece? Era exatamente isso que eu estava falando com relação à tuberculose. Pois não. Não é? A tuberculose eu tenho predisposição. As minhas células, elas já vêm dentro do meu padrão genético pronto para desenvolver aquela doença. Quer dizer então que necessariamente eu vou desenvolver? Não. Necessariamente não. Mas se você continuar escorregando nos seus defeitos, nos seus erros, você desenvolve a doença. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem, por exemplo, uma predisposição a desenvolver hepatite. Se eu não entrar em contato de jeito nenhum
com os vírus da hepatite, provavelmente eu não vou desenvolver esse padrão de hepatite viral. Mas eu não posso desenvolver um câncer no fígado? Posso. Eu posso não entrar em contato com o agente, mas eu posso desenvolver um outro tipo de doença. Se eu continuar bebendo muito, eu vou induzir esse padrão. A mesma coisa, câncer no pulmão, quem fuma, necessariamente tem um risco aumentado de desenvolver câncer. Por um acaso é o fígado que está doente, poderia ser o pulmão doente. Não é? E aí, se eu fumo, se eu não fizer nada para impedir o surgimento do reflexo do meu problema no corpo físico, ele certamente vai chegar a um ponto. Vai chegar a um ponto, não é? A gente, quando é jovem, faz umas besteiras danadas, né? Bebe demais, né? Pois é, aos 34 anos eu desenvolvi diabetes. Insulino dependente, sou insulino dependente. Bebia muito. Não é? Às vezes a doença vem para educar a gente. Eu já tinha tendência, bebia muito, desenvolvia diabetes. Não reclama, porque podia ser pior. Podia ser pior. Então a gente não pode reclamar. Tá certo? Reclamação não compete a gente reclamar. Aceita, porque tá bom. Podia ser pior. Não podia? Podia ser muito pior. Quando eu perdi 14 quilos em 3 semanas, eu pensei que eu estava com câncer. Pensei que eu estava com linfoma, que aos 34 anos é a maior incidência de linfoma. Você perde 14 quilos em 3 semanas sem fazer dieta. Foi quando abriu um quadro de diabetes. Não é? Agora, você quer a cura disso? Para quê? Para voltar a beber? Para voltar a fazer o que você fazia antes? Não. É a rédea que a gente tem. É o corpo falando assim, para. Não faz não. Não faz não que você vai adoecer, hein? Não faz não que você vai continuar pior, hein? Isso aí evolui para coisa pior. Então, a matéria, ela serve para isso. E não é encarar isso como sendo um problema. Não é problema. É educação. Ponto final. Próximo, Roberto, por favor. Respondi a pergunta, beleza? Muito. Obrigado. Olha só o modelo biológico. Se a gente olhar aqui, se eu cortar aqui, ou comparar isso com isso, com isso, com isso está no livro do Hernani Guimarães Andrade. É tudo igual. Não é tudo igual? É quase tudo igual, muito parecido. Ao ponto em que ele vai evoluindo, olha o que acontece. Esse aqui virou um porco, esse aqui virou um bezerro, esse aqui virou um coelho, esse aqui virou um ser humano. Um homem. Entende como é que a matéria ela tem uma certa maleabilidade? Que a gente tem modelos organizacionais que vão chegar para você e vão dizer, olha, você vai se desenvolver assim. Você vai ficar assim. Vai desde a espécie animal até o ser humano. Isso foi descrito pelo Hernani Guimarães Andrade, quando ele fala de modelo organizador biológico. Próximo, Roberto. Olha, eu estou falando de matéria dessa, hein? Aí, a gente fala um pouquinho das vibrações, né? Falando tudo de matéria ainda, não é? Isso aqui, na realidade, a gente já falou, não é? Nós podemos, dependendo da vibração, nos sintonizar com os planos superiores ou inferiores, e dependendo da nossa vibração, a gente pega uma onda diferente, uma corda diferente.
A gente vibra numa corda diferente. E isso se adequa bastante ao que a gente fala de espiritismo. Não é? Se você vibra de um jeito, você está no joio. Se você vibra de outro jeito, você está no trigo. É isso que separa. Depois da desencarnação, é isso que separa. É isso que tria. Quem vai para o umbral grosso, quem vai para o umbral médio, quem vai para o umbral leve. Não pense que a gente não vai parar no umbral não, hein? Todo mundo aqui vai parar no umbral, hein? Quem quer parar no nosso lar aí? Todo mundo. Tá todo mundo no umbral. Nosso lar é no umbral. Ué, não tinha lá uma mulher que queria ver a família e botaram ela exatamente para fazer entrevista junto com o André Luiz? Lembra? Eu botei você para trabalhar. Eu não gostei daquele lugar. Aí trabalhei. Isso tem cabimento num lugar que não seja umbral? É umbral. É lógico que a vibração, a atitude vibratória dela permitia ela estar ali. Ela não foi parar no joio, porque ela vibrava dentro daquela situação. Porque quem não vibra naquela situação não entra. No nosso lar também, você lembra do capítulo chamado Vampiro? Tem um capítulo chamado Vampiro. A médica que fazia aborto bateu lá na portinha, lá querendo entrar no nosso lar. Deixaram? Por quê? Entende essa questão das vibrações? Isso tudo é no plano espiritual, isso tudo é no plano incorpóreo. Isso é tudo em plano incorpóreo. Como é que se percebe isso se não é através de vibrações e de matéria? Só pode ser matéria. Próximo. Aí vem uma outra situação, não é? A gente fala de passe. Vamos dar um passe? O que a gente faz quando a gente dá um passe? Se não modular essa energia. E essa energia agora eu também defino como matéria. Todo mundo gosta de receber um passe. Todo mundo precisa de receber um passe. Todo mundo precisa se equilibrar quando recebe um passe. Não é? Aí, ó, imposição das mãos. Tudo isso, quando a gente dá o passe, a gente confere uma energia fluídica. De onde é que a gente tira essa energia? A gente modula uma energia. Essa energia vem da terra. Essa energia é nossa, porque nossas células estão metabolizando a glicose. A minha, logicamente, precisa da insulina para metabolizar, mas a gente está metabolizando glicose e a gente tem toda uma energia que é transferida através do plano incorpóreo, que está com a gente no momento do passe. O médium passista, ele tem o auxílio de toda a egrégora da casa. Por essa razão é importante. Mas o que ele está transferindo para equilibrar o paciente, se não modulando ou mexendo com matéria? É com isso que eles mexem. É matéria. Próximo. Aí vem alguns autores, além do Hernani Guimarães Andrade, além do William Crookes, né? O William Crookes, ele já falava dessa questão do outro lado da matéria, né? E aí o que ele viu? Ele conseguiu pegar uma médium de efeito físico chamada Florence Cook, e ela conseguia materializar o espírito de Kate King. Olha o que ele fez. O William Crookes, ele era um pesquisador. Ele quando ele decidiu por investigar o que acontecia com o espiritismo, toda a comunidade científica adorou, porque ele já era um pesquisador. Ele descobriu o elemento químico tálio, ele fez a ampola de Crookes, que depois o Röntgen adaptou para a geração de raio-x.
Então tudo isso ele já tinha feito. E olha o que ele começou a estudar: materialização. Passa o próximo, Roberto, por favor. Aí, ó. Olha as fotos que ele tirou. Olha as fotos que ele tirou. Ele tirou a foto da face de Kate King. E a médium, nesse dia, estava completamente amarrada para não chegar aqui. Não chegar aqui. Aqui, ó. Ele do lado da Kate King, ó, materializada. Então, é tangível. Através da materialização, é tangível. Gente, isso aqui é desencarnado. Isso aqui é desencarnado. Olha o detalhe da face. Foi fotografia de William Crookes. A importância que você tem. Aí o que aconteceu? Ele publicou isso daqui numa revista de química, Quarterly Journal. Caiu em descrédito. Começou a cair em descrédito. Que como ele tinha como ele era pesquisador, ele tinha todos os elementos para comprovar que isso aí tudo era real. Isso é real. A ciência tem um péssimo hábito de não aceitar isso. Não aceita, está tudo documentado, mas não aceita. Essa foi a última encarnação dela. Essa foi a última encarnação dela. Você tem a sua aparência perispiritual é a relativa à sua última encarnação. A última encarnação dela, ela está assim. São poucos os espíritos que são capazes de se apresentar com encarnações anteriores ao último, não é? Por exemplo, o Emmanuel, quando se apresenta, ele se apresenta como senador, não como a última encarnação dele, não como o escravo que aconteceu 50 anos depois. Por que ele faz isso? Mas ele explica isso. Ele se apresenta como senador porque foi quando ele encontrou Cristo. Aquela encarnação que ele considera uma das mais importantes pela convivência que ele passou. Ele passou por uma experiência com Jesus Cristo. Por isso ele mantém essa apresentação dele. A tendência nossa é: eu vou desencarnar, se eu aparecer para alguém, eu vou aparecer desse jeito. Entre duas encarnações, eu sempre tenho a tendência a apresentar o seu perispírito surge de acordo com a sua última encarnação. Não é? Já imaginou o Emmanuel aparecendo como Padre Manuel da Nóbrega? Como dizem alguns, foi a última encarnação dele. Parece que já dizem que ele está encarnado de novo, não é? Então, tem situações que você aparece com a aparência da última encarnação. É a tendência. Próximo, Roberto. Aí, começa. Pode se lembrar. Em algumas situações, sim. Em outras, não. Rafael, querido. Oi. Pede ela para falar no microfone. Desculpa. Não, eu perguntei se o espírito se lembra das outras encarnações que ele teve. De um modo geral, não. De um modo geral, não. Alguns têm a consciência plena de tudo. Por quê? Porque já chegou um ponto que é permitido você lembrar.
o espírito desencarnou, certo? Né? Nessa vida agora. Assim que ele desencarna, ele só lembra dessa vida, geralmente, é isso? Geralmente, sim. Geralmente, sim. Não quer dizer que seja sempre assim. Por quê? O Emmanuel, quando passou para o Chico Xavier, toda a história dele, lá de há 2000 anos, 50 anos depois, ele tem essa lembrança. Mas ele pode ter essa lembrança. Mas nem todo mundo tem. Quando você leu O Nosso Lar, tem um pedaço em que Lísias comenta exatamente isso, que ele não tem lembrança de outras encarnações. Que isso é restrito. E isso atrapalha. Por que isso atrapalha? Porque vai que você encontra alguém em uma encarnação anterior que você fez mal dentro de Nosso Lar. Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Você pode aflorar ódio? Pode. Pode aflorar raiva, não pode? Pode. Então, até você compreender, evoluir, compreender que naquele momento você não precisa ter raiva, ódio, vergonha, nada disso, isso leva tempo. Então você também não lembra, assim como você também não lembra de vidas passadas. Hoje você não lembra de nada disso. Você até tem uns lampejozinhos, de vez em quando você sonha, você é levado em algum lugar, você vai num lugar que você nunca foi na vida e você entra nos lugares e sai. Acontece isso. Mas de um modo geral você não pode recordar, não deve recordar. Não é? Então isso é limitado, tá? Não é todo mundo que lembra, não. Não é todo espírito que lembra, não, tá? Então olha só, tudo isso o William Crookes conseguiu mostrar. E ele publicou isso tudo, hein? Ele conseguiu publicar isso tudo. Caiu em descrédito pela ciência. Mas era a opção dele. Em momento, ele entrou para definir isso. Ele conseguiu definir. E aí, a ciência, os cientistas da época não aceitavam, porque já não aceitavam. Porque aquilo que não é tangível é difícil de crer. Aquilo que você não consegue tocar é difícil de acreditar. E olha que foi fotografia adoidado de Kate King, hein? Ernesto Bozano também, o Eusébio Paladino também materializou, foi capaz de materializar e tirar fotografia de um monte de gente. Mas a ciência até hoje continua muito restritiva a esse tipo de coisa. Próximo, Roberto, por favor. Outro padrão de energia que a gente usa, energia magnética. A Terra tem magnetismo. Polos magnéticos. E muitos seres vivos usam polos magnéticos da Terra. Por exemplo, quando você vê uma formiguinha andando do nada, não é do nada, ela tem a sensibilidade do polo magnético da Terra. Ela, a determinada época do ano, aparece, quem tem casa com quintal aí, de vez em quando aparece aquela formiga lava-pé em casa. No resto do ano, ela desaparece. Ela desaparece. Eu tenho casa, eu moro em casa. Lá para setembro, agosto, setembro, a lava-pé vai e faz aquele murundu no meu terreno. Quando chega no final do ano, ela desaparece. Ela saiu dali, mas ela migrou para outro lugar. Ela foi construir o ninho dela em outro local. E ela segue polo eletromagnético. Bactérias usam. Aí isso daí me interessa, que eu trabalho com bactérias. Não é? Polos eletromagnéticos, bactérias que são capazes de se mover através de polos eletromagnéticos.
Chega a ponto, por exemplo, de eu pegar água de lagoa, tem um vidrinho que tem um biquinho, eu boto um imã nesse biquinho. As bactérias daqui, elas vêm todas migrando para onde tem o imã. Eu quebro aquilo ali e cultivo a bactéria. É uma forma que eu tenho de isolar a bactéria. Seres que não têm estrutura organizacional, não tem um modelo que organize elas, tem capacidade de perceber. Quem disse que a gente não tem a mesma capacidade? Quem disse que nós não somos sensíveis às ondas eletromagnéticas? Vai dizer que no passe eu não uso energia magnética? Eu uso energia magnética. Eu uso essa energia que está rodando. Tem a participação de todo o plano espiritual numa casa que está preparada para isso. Mas eu uso todas essas energias. Energia do meu metabolismo, energia eletromagnética que tem. É o próximo, Roberto. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Aqui, ó. A bactéria é resistente a esses antibióticos, tá? A bactéria está resistente a esses antibióticos. Eu peguei uma bactéria sabidamente resistente aos antibióticos. Botei essa bactéria no Polo Sul. Botei ela no Polo Sul sem sair do Rio de Janeiro. Eu coloquei ela numa energia num polo eletromagnético equivalente ao Polo Sul, mas com uma determinada milivoltagem. Aqui eu aumentei a milivoltagem e botei no Polo Sul também. Olha o que aconteceu. Se você perceber, esses 3 antibióticos aqui, que ela é resistente, ela ficou mais resistente do que aqui. Aqui ela ficou completamente inibida. A bactéria é resistente ao antibiótico. Eu não poderia usar esses antibióticos. O que eu quis testar com isso? Eu quis saber se eu colocasse ela no polo eletromagnético sul, Polo Sul, botei ela no Polo Sul, sem sair do Rio de Janeiro, botei ela no Polo Sul. Como é que ela ia responder? E aí eu vejo o seguinte: se eu aumento o padrão vibratório da corrente elétrica, ela fica completamente resistente. Ela cresce em volta do disco. Ela é resistente. Quando eu jogo ela no Polo Sul, mas num padrão vibratório mais baixo, olha o que acontece. Ela fica completamente sensível, formando esses halos enormes em volta. Aqui, ó. Esse daqui, ó, ficou pequenininho. Esse daqui desapareceu o halo. Aqui, ó. Está completamente sensível. Você vai dizer que isso aí não tem nada a ver com a gente? Se uma bactéria ela é capaz de responder a um polo eletromagnético diferente, você vai dizer que isso aí não tem nada a ver, que a gente não tem capacidade de responder a isso? Lógico que a gente tem capacidade, gente. Vai dizer que passe não funciona? Na realidade, eu queria dar um passe na bactéria, mas não consegui porque me pediram para eu levar a bactéria para o Frei Luiz. Na realidade, eu tinha pedido para o Nelson: Nelson, deixa eu levar uma bactéria para dar um passe lá, Nelson. Aí o Nelson falou: não, Rafael, não pode, trago bactéria aqui. É o certo. Aí o que eu fiz? Eu fui para um centro de pesquisa que trabalha com polos eletromagnéticos, até mesmo para você medir aquilo, aferir aquilo. Veja bem, é ciência. Aí é ciência. Eu estou mostrando isso, todo mundo vai acreditar. Fala, Lili. É o seguinte, você é muito generoso, mas 9h30 era o tempo de terminar o seu trabalho aqui, porque você tem um compromisso em Niterói. Eu vou pedir pro meu filho começar o culto. A hora que eu chegar lá, eu chego. Eu vou pedir pro meu filho começar o culto evangelho lá. É porque fica todo mundo me esperando, né? Agora, é interessante
porque deveriam permitir que você desse passe magnético nas bactérias dentro de um centro espírita, porque tem uma outra fonte de magnetismo lá dentro. Sim, isso é uma realidade. Mas, por enquanto, é preferível deixar a norma da casa. Quando chegar um momento, vai acontecer. É porque ainda não é o momento. Eu estou mostrando esses resultados Tava, né? Porque o Nelson está meio adoentado, né? Mas eu estava mostrando esses resultados todos para o Nelson. Quando chegar um momento, ele vai deixar. E aí é só pegar e empacotar isso daí direitinho, ó. Porque olha só, está todo empacotado aqui, a bactéria não vai sair andando daqui para fora. Tá entendendo? Dá para colocar isso aqui num saco plástico, hermeticamente fechado. Eu levo para lá, fechado, lacrado. Dá para fazer. Se você der passe magnético nas bactérias, teoricamente, o que poderia acontecer? O que poderia acontecer? Não sei. Só fazendo. Não foi feito ainda. Só fazendo. Isso é fantástico, cara. Eu tinha falado até em pegar um modelo de um boneco para você dar o passe na bactéria em vários pontos. Colocar a bactéria no correspondente a vários pontos. E você dá o passe no modelo, no boneco. Porque dar passe em cima de uma placa é muito complicado. Você não dá o passe do mesmo jeito. Certo? A distribuição. Então eu tinha pensado em colocar um boneco deitado, botar as placas correspondente à cabeça, coração, chakra básico, 3 placas, pelo menos. E a pessoa dá o passe, o médium passista ir lá dá um passe. E aí vê o que vai acontecer. Pelo que eu medi, por exemplo, ali tem 5 aqui tem 5 milivolts e aqui tem 25 milivolts. Então, a energia que está colocada aqui, a bactéria ficou mais resistente com 25 milivolts. Aqui tem só 5 milivolts. A bactéria ficou mais sensível. Ela é resistente. Eu não ia administrar esse antibiótico para essa pessoa, para tratar essa bactéria. Agora vamos fazer um outro padrão de projeção. Imagina se eu tenho uma bactéria super resistente e eu alterando o padrão de voltagem, eu posso tratar essa pessoa com antibiótico para o qual a bactéria é resistente. Perfeito, sim. Entende? Isso é um aspecto que pode ser estudado, que é um aspecto que é interessante. Entende? Então, imagina que essa matéria que a gente está lidando, que a gente está falando, ela está sendo modulada. A gente pode modular essa matéria. Vai chegar um momento que tudo isso vai dar certo, que a gente vai ter um tratamento em cima disso. Não é? E que a gente também tem que ver é o outro lado, o lado do sistema imunológico nosso. Eu não sei. Por exemplo, tem pessoas que recebem passes e são completamente restabelecidas da sua saúde após passe, apenas passe. Apenas o passe foi suficiente para restituir a saúde daquela pessoa. Ela estava com um probleminha e ficou completamente curada do problema pela aplicação de passe. Não é? Imagina o que o passe, essa energia eletromagnética não faz quando a gente modula ela, almejando a melhoria daquela pessoa. Isso é fantástico. Só que, para mexer com imunologia, eu preciso mexer com o animal. Não é? Todos os experimentos em imunologia são com animais. E o destino final desses animais é o sacrifício. Então tem certas situações que são incompatíveis. Não é? Como é que você vai sacrificar um animal? Eu vou levar um animal para dar um passe. Ele tem uma doença geneticamente estabelecida.
Por exemplo, ele vai desenvolver câncer no 5º mês de vida, não é? Aí eu levo ele, mas de qualquer forma eu tenho que matar um animal depois. Entende que são situações que não tem uma compatibilidade para você criar um animal com esse problema e depois sacrificar esse animal. Não tem uma situação dessa, não tem uma razão para a gente fazer isso, não é? Mas a gente tem melhorias de pessoas quando fala em oração. Tem um monte de trabalho na literatura que fala que oração é importante para o restabelecimento de uma pessoa. O que você modula durante a oração por uma pessoa, para o bem-estar de uma pessoa, se não um padrão vibratório que está caindo nela? Quando você coloca o nome de uma pessoa para prece num centro, ou melhor, digo, para irradiação no centro, desculpe, quando você coloca no centro para irradiação, uma pessoa está doente, não é? Você coloca com nome, endereço, leito. Por que isso? Porque o padrão vibratório vai direto nela. O padrão vibratório vai direto nela. Você que está modulando isso, mas está todo mundo orando por ela. É coletivo isso. É quântico. É quântico, porque ele certamente, o seu padrão vibratório, ele vai tomar carona numa daquelas cordas, vai direitinho nele, porque é pro bem. Vai pegar a corda do trigo, não é? Vamos lá. Então, gente, só pra gente concluir, quando a gente fala de matéria, tudo que a gente falou aqui é matéria, exceto aquele que criou a matéria. Esse é completamente material, que é Deus. Toda a criação de Deus é material. Deus é completamente material. Esse é imaterial. O resto tudo é material. Então era isso que a gente tinha, que eu pude falar, que eu pude preparar, né? Para a gente fazer essa abordagem acerca de matéria. Muito obrigado. Silêncio. No início você havia falado de espírito, identidade e tudo mais, o padrão vibracional. Então, a identidade espiritual de uma pessoa, ela está restrita exclusivamente àquela encarnação. As anteriores, elas praticamente desaparecem. Não. Então, falemos a respeito, por exemplo, de Manuel. Pois é, Emmanuel, não é? Pois é, o que acontece? A gente tem uma tendência a se apresentar, sob o ponto de vista perispiritual, com a última encarnação, não é? Mas, por exemplo, se eu cometi um erro, lembra do modelo organizacional biológico? Que você tinha uma doença, uma predisponibilidade ao desenvolvimento de uma doença. E você, por outra encarnação, você falhou exatamente naquele ponto. Você desenvolveu, você trouxe aquilo desde encarnações anteriores. Então, existe uma tendência a você se apresentar da última encarnação que você teve. Eu acho que eu posso decodificar humildemente a pergunta dele. É o seguinte: quando nós somos criados, essa identidade é para sempre. Sim. Para sempre. Mudemos ou não de fisionomia, de cor, de pele, de raça, essa identidade é sua para sempre, desde que você foi criado. Você não existe. Desculpe, eu não tinha entendido, perdão. Você é criado você vai ser sempre você. Você vai mudar de nome, você vai mudar de forma, você vai mudar de cor de pele, você vai mudar, mas você vai ser ter sempre essa identidade.
Você vai ter um registro. Mas é o registro seu. Mas tem uma questão: você melhora. Assim. Claro. A lei da evolução. Ainda, com respeito a isso, eu pergunto o seguinte: há uma teoria que dizem que nós estamos aqui vindos de Capela. Então há um determinado momento em que nós fomos, em um determinado momento, nós fomos criados. E nessa criação, não na criação, mas na criação, criamos a nossa identidade. Seríamos muito hipócritas em dizer que apenas a Terra é o elemento gerador de vida, a vida nossa material. Então é de se supor que dentro deste universo, que não se tem ideia do início e do fim, existam tantas terras e tantos mundos e tantos espíritos circundando por aí, que eu pergunto, é aí que entra a teoria das cordas? Boa pergunta. Eu não saberia te responder. Não necessariamente. Provavelmente sim. Mas eu não posso te dizer. Por exemplo, de acordo com o livro dos Espíritos, fala assim: como é que os espíritos se movimentam? Pelo ato do pensamento. Assim que você desencarnar, você cisma de pensar assim: eu quero conhecer Marte. Você acha que você vai conseguir conhecer Marte? Pois é, exatamente. Então o que acontece? Você fica preso, porque o seu padrão vibratório vai te fazer ficar retido nesses locais. Como é que você veio de Capela então? Porque provavelmente você tinha o mesmo padrão vibracional, ou a Terra naquela época tinha o mesmo padrão vibracional que Capela tinha. Você não sai teoricamente, também não tenho certeza, porque para isso é preciso ter muito conhecimento de causa sobre isso. Mas teoricamente você não sai de um planeta para outro se não tem a permissão e a adaptabilidade do padrão vibratório. Mas mantém a identidade. Mantém a identidade. A sua identidade é a mesma. Mas para você sair, você tem que ter permissão para sair. Para entrar também. Sim. Explica as transfigurações de Cristo, não é isso? Sim, exatamente. A adaptação que Cristo teve que passar para encarnar na Terra. A adaptação que ele teve, imagina, é porque a gente estava muito necessitado mesmo. Estávamos muito necessitados de Cristo, de Gautama, de todo mundo. Maomé, segundo beleza do Maomé. O Maomé era mais fraquinho. Brincadeira, beleza. Não, mas o que acontece? O Maomé, é importante dizer isso porque está no livro dos Espíritos, pergunta 1033, eu acho. O Maomé, agora que ele é um espírito iluminado, porque eu tenho informações dele no plano espiritual de luz, onde ele admite que foi instruído por obsessores. Porque se você ler o Corão, está lá para matar cristão, decapitar infiéis. Eu não acredito que hoje o Gabriel teria dito isso para Maomé. Não podia falar isso. Não é? Então, mas o que acontece? Alguns desses tiveram que se adaptar. Tem que se adaptar para ficar nessa vibração de padrão vibratório do nosso planeta. É necessário. Só mais um detalhe. Nós já falamos aqui. Eles saíram de Capela expurgados. Eles são exilados, Não, eles foram expurgados porque o padrão ético, moral e espiritual deles foi considerado
inadequado Ao desenvolvimento do planeta Capela. Então eles vieram para cá expurgados, mas trazendo um enorme conhecimento científico para ajudar os nossos primeiros, lá bem antes do Paleolítico, para ajudar os nossos irmãozinhos que mal sabiam o que era uma roda, nem chegaram ao Neolítico, onde adquiriram a capacidade de pensar. Então eles vieram com esse know-how tecnológico, mas expurgados. Não vieram em missão, vieram expurgados. Desculpa. Pois é, mas de qualquer forma, eles não vieram em missão, mas eles transferiram muito conhecimento. Muito. Mãe, imagina agora que você toca no iPad. Você faz tudo no iPad. Está lá em 1947. Foi como o André Luiz via a televisão, parecia uma tela. Era uma tela em que ele via tudo. Quer dizer, ele descreve tudo isso. Todos os sistemas que a gente tem hoje, é fantástico isso. É fantástico. Isso em 47, 49, por aí. Quer dizer, então, é fantástico. Você vai dizer que isso não é interessante? Se você acompanha a história, vê o que você tem hoje, o que se passou e o que a gente evoluiu como civilização, meu Deus do céu, nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. Sob o ponto de vista de civilização, nós estamos muito bem. Um salto muito grande. Foi um salto muito grande. Nos últimos 40 anos, a gente praticamente saiu de uma realidade para outra. Muito bem. Deixa ele. Ele não pode fazer a pergunta. Também. A gente sempre. Ele vai sofrer. Mas a gente sempre sai dessa para melhor. Porque a gente evoluiu. Não evoluiu. Evoluiu. Pelo menos do ponto de vista tecnológico, ele evoluiu. Ele pode não ter evoluído moralmente, mas tecnologicamente ele evoluiu. E uma coisa puxa a outra. Necessariamente puxa a outra. Não é? Necessariamente puxa a outra. Se você chega a um ponto, você se desenvolve tanto tecnologicamente, se você não desenvolveu moralmente, vai chegar um momento que isso aí vai ter que aflorar de alguma forma. Então a gente sempre passa dessa para melhor. Pelo amor de Deus, deixa eu... A pergunta é a seguinte: se a gente pode encarnar em outro planeta, sendo Terra, fora do nosso planeta, que é uma pergunta dela. Por que a gente só pode encarnar aqui e em relação aos outros planetas, eles também têm outros pontos espirituais desses planetas? O que se diz é que não existe um planeta ou uma estrela ou alguma coisa no universo que não tenha uma finalidade. Deus não vai criar uma coisa para ficar sem uma finalidade, sem ter um fim. Então, em todos os planetas tem vida. Não no padrão vibratório que a gente conhece. Não no padrão vibratório que a gente vê. Ou pode até ter, que a gente veja, não é? De vez em quando não aparece disco voador aí, não aparece? Não aparece? Não aparece? Então. Ué, somos todos filhos de Deus? Sim, mas olha só, uma coisa é quando você tem uma vida corpórea, onde você consegue visualizar. Então, existe a vida corpórea, não é? Quem já viu o disco voador, quem já viu, acredita. Por quê? Porque vê.
Porque observa, consegue constatar a presença, não é? Isso veio de onde? De algum lugar veio, não é? Você não está vendo? Então de algum lugar veio. Então você consegue perceber a presença física. Agora, está no mesmo padrão vibratório nosso, porque quando a gente não consegue ver, porque está fora do nosso padrão vibratório. Em outras palavras, o que está no nosso padrão vibratório a gente consegue perceber, sem precisar de ter evidência, sem precisar de nada disso. Está no nosso padrão vibratório. Bom, Rafael, eu quero, em nome de todo o grupo, acho que é unânime aqui, a beleza, os ensinamentos da sua palestra. E te agradecer, eu sei que agora você vai para Niterói, você tem lá um culto do ar para fazer, eu te peço desculpas. Não, fica tranquilo, beleza. Isso daí não tem problema não, meu